Então, se o governador decidir que e mandar voltar, a gente vai voltar, né? Quer dizer, eu não sei como, porque eu, por exemplo, não sei se eu mandaria minha filha de volta para a escola, correndo o risco dela se contaminar e depois chegar em casa e contaminar as outras pessoas, né? Então, não sei se vai ser obrigatório. O que é possível é que haja, como por exemplo a LS está fazendo, né? Eu também estou com medo. Eu sou cardíaco, velho, hipertenso. Se eu pegar essa hóstia aí, é caixão e vela preta, já era. O que eu quero dizer é o seguinte: a escola está tomando as medidas necessárias caso tenha que voltar. Então, comprou o tapete, comprou o termômetro lá, o revolvinho lá, comprou face shield para os funcionários. Só que a gente sabe que o aluno, vocês não, que vocês já são praticamente universitários, mas os outros alunos mais novinhos, eles vão atacar máscara um no outro, eles vão querer trocar de máscara com um amigo, porque a máscara do amigo é mais bonita. Eu ia falando sobre a LS, né, de inglês. Eles estão fazendo o seguinte: vai ter uma câmera na classe transmitindo, e quem quiser ir na presencial vai, quem quiser assistir de casa, assiste de casa. Minha filha, a Helena, né, ela é aluna lá, ela disse que prefere ficar ainda no não presencial, ela quer continuar assistindo as aulas de casa. Eu não sei, sinceramente, o que vai acontecer. Eu acho que nem os governantes sabem, né? Eu acho que nem os governantes sabem o que vai acontecer, nem as autoridades sabem. Quanto mais nós aqui, né? Eu acho perigoso. Eu, particularmente, acho perigoso. Se me mandarem voltar, eu vou voltar, evidentemente, né, mas eu acho extremamente perigoso. Até porque eles estão acelerando as fases aí de uma maneira um pouco irresponsável, na minha opinião, para forçar a volta da atividade, né? Bem, isso as autoridades, né? Agora, a escola tem que fazer o que a autoridade mandar, né? Ela se sujeita ao Estado, às normas que o Estado determina. Mas não é nada disso que eu queria falar. Pessoal, o que eu quero falar é o seguinte, ó. Observem aqui, eu vou compartilhar a tela agora com vocês para mostrar uma coisinha que vai acontecer, que é o livro, o nosso livro, tá? O livro, a partir de agora, nesse segundo semestre, tanto de filosofia quanto de sociologia, é este aqui, ó. O livro de filosofia, eu acho que vocês não receberam, né? Mas o livro que se usa no segundo semestre é esse aqui, tá? Ele está no Cadernos Digitais do Plural, né? Vocês acho que têm acesso, Cadernos Digitais do Plural, como material complementar, é complementar, tá? Então, no primeiro semestre nós tivemos as aulas básicas, né? Aquelas 12 aulas, até a aula de estética, que foi a última, e agora nós vamos começar a usar este material aqui, tá? Que tem novos temas de filosofia, que é mais ou menos o que nós vamos ver hoje, a questão do conhecimento vista sob outro ponto de vista, e também tem textos dos autores, né? Então, por exemplo, a aula 2 e 3 é a análise de um texto de Platão, né? Fedro, tá? Então, na aula da semana que vem, nós vamos analisar Fedro de Platão. Isso aqui é o que sobrou da obra, né? Aqui esse negócio aqui foi o que sobrou da obra, tá? Então nós vamos falar sobre a obra e examinar fragmentos dessa obra. Então é o Platão e o Sócrates conversando, vai ser legal pra caramba, tá? Aí tem lá os exercícios, né? Tem uma quantidade maior de exercícios, ó. São 10 exercícios. Depois vamos ter aqui também as tarefas, eu vou ter que fazer junto com vocês, né, que são tarefas já mais complexas, né, exigem aí uma leitura maior. Aí fez essa aula aqui. Aí depois tem Ética Nicômaco, a outra obra que nós vamos analisar.
Então, em filosofia, o negócio vai ser com essa pegada. Em sociologia, deixa eu voltar aqui, em sociologia também, é outro caderno agora, tá? Então é caderno complementar. É este caderno aqui, ó, tá? É esse caderno aqui que tem as pessoinhas com as mãos levantadas, Enem vestibulares, e aí ele vai falando sobre outros temas, né? Hoje, por exemplo, é um tema que vocês quase nunca estudaram, Karl Marx e a questão da ideologia. Depois, a aula 3 e 4, movimentos sociais, e aí vai descendo, tá? Então, é esse material que nós vamos usar no segundo semestre. Eu conversei com a dona Amélia e consta que foi esse material, se não chegou na escola, vai chegar na escola. Eu não sei se vocês receberam ele ou não. Vocês receberam esse material? Hein? Alguém sabe se recebeu? Não? Ah, então tem que receber esse material, né? Enquanto vocês não recebem, eu vou falar assim, enquanto vocês não recebem, seria interessante que vocês acessassem os cadernos digitais, tá? Então é Filosofia e Sociologia, terceiro ano, material complementar, tá bom? Hoje, alguma dúvida sobre o material, pessoal? Deu para entender qual é o material? Tudo bem? Bom, então tá jóia. Então vamos adiante. Eu vou começar então a nossa apresentação de filosofia, tá bom? Eu não estou vendo vocês no chat. Quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu peço que abra o microfone, tá bom? Está na página 6 daquele material que eu mostrei para vocês, o complementar, aula 1 de filosofia, que são os fundamentos biológicos do conhecimento. Ora, é evidente que o conhecimento do próprio ser humano vai ser modificado à medida que as ciências vão avançando. Então, se para, por exemplo, o Aristóteles, o homem era um animal político, zoon politikon, né? Quer dizer, o homem é aquele homem que atua na polis, aquele homem que dialoga com os seus iguais. O que exclui o escravo, por exemplo, né? Aquele que não participa dos debates políticos, que não ajuda a decidir o destino da polis, não é considerado por Aristóteles um ser humano. Aristóteles era meio, né? Bom, ele reflete o espírito da época dele. Aristóteles, por exemplo, dizia que a mulher está para o homem assim como os homens estão para os deuses, tá? Então a mulher está um degrau abaixo na evolução, enfim. Ele está refletindo a Grécia lá do tempo dele. Então, ele reduzia a condição do humano a isso, né? O camarada que participa da vida política. Esse é o homem, ok? Esse é o ser humano, né? Depois, lá na Idade Média, o Tomás de Aquino foi pensar o que era o homem, né? Também, o que era o ser humano. E ele concluiu que é o elemento em que corpo e alma são inseparáveis, tá? Não existe corpo sem alma e não existe alma sem corpo, por mais que esse corpo não seja denso, né? Por mais que ele seja com outra organização da matéria. Leonardo da Vinci, né, refletindo a arrogância dos renascentistas, dizia que o homem é a medida comum de todas as coisas, exemplo de beleza e perfeição. Não é? Olha lá. Muito bem. Então, o homem sempre teve uma opinião aí, a partir da filosofia, a respeito de si mesmo. Só que, a partir do século XIX, a partir do século XIX, XVIII, mais ou menos, né, nós passamos a ter uma mudança na visão do homem, né, um aperfeiçoamento na visão de homem a partir
dos avanços da medicina, né, que passa a verificar que a sede da alma talvez não seja o coração, mas sim o cérebro, né? Os avanços da medicina que encontram também lá os corpos microscópicos e tal, mostrando que nós não estamos realmente sozinhos. Os avanços da biologia, da teoria da evolução do Charles Darwin, né? Também os avanços da psicologia, da psicanálise, mostrando que a racionalidade, ela é, digamos assim, apenas uma das camadas da nossa personalidade, tá? E talvez nem seja a camada mais importante. Todos esses avanços aqui vão impactar sobre a filosofia, vão impactar sobre a visão filosófica a respeito do ser humano. E de que forma vão impactar? Ora, vão impactar na ética, né, na forma de enxergar o ser humano como mais um elemento da natureza, essa ideia que nós estamos fora da natureza, né, que é bastante questionável, né, o homem se vendo não mais como parte da natureza, tá? Bem, e se nós somos partes da natureza, estamos sujeitos às leis da natureza, para que lutar contra a natureza, né? E já que nós não devemos lutar contra a natureza e devemos apenas nos conformar com aquilo que a natureza determina como lei física, né, talvez seja o momento de rever a própria ideia de progresso. Né? Enfim, tem uma série de impactos aí que a gente precisa refletir. Tá? Por isso, os fundamentos biológicos aí. A primeira parada aí nesse nosso roteiro hoje é com o Charles Darwin, tá? Que, com a sua teoria da evolução, né, concluiu que o homem está sujeito às leis da natureza. Então, aqui ele tira o aspecto religioso da questão, tira o aspecto religioso. E era muito interessante que ele queria provar para ele mesmo que ele estava errado, porque ele era extremamente religioso, mas a evidência científica não permitia a ele, né, concluir que ele estava errado. Ele era sempre forçado a admitir que a teoria dele estava certa, mesmo contra a vontade dele. Tá? E aí ele percebe que nesse processo de seleção natural, aquele cara que melhor está adaptado ao ambiente, né? Vocês estudaram isso em biologia, vai transmitindo, ele sobrevive e vai transmitindo ao longo de gerações e gerações essas características para os seus descendentes. Agora, essa ideia toda, que assim parecia bastante consolidada, né, vem sofrendo questionamentos nos Estados Unidos, através do criacionismo, a teoria do design perfeito, né, aquela alegação de que como é que no baralho da evolução, né, você iria sortear a carta exata, né, dentre tantas opções possíveis. Então, há uma negação da teoria da evolução através do criacionismo, que lá nos Estados Unidos, em algumas escolas, está sendo ensinado junto com o evolucionismo. Então, eles ensinam evolucionismo e criacionismo. O nosso presidente queria fazer isso aqui no Brasil, por enquanto ele não conseguiu, né? Vamos ver agora com esse novo ministro da Educação aí, tá? Então, qual é o impacto, por exemplo, do evolucionismo sobre a ética, que é um campo filosófico? Você pode refletir, por exemplo, que a natureza acabou selecionando aqueles que podiam agir melhor em grupo. Isso explica, por exemplo, por que algumas pessoas são canhotas, como eu, e a maior parte da população é destra. Tá? 10% da população é canhota e 90% é destra. Né? Os destros são aqueles que colaboram mais com os outros, enquanto que os canhotos são os mais competitivos, por conta do hemisfério cerebral aí que controla, né,
que controla os movimentos, tá? Então, a natureza foi selecionando aqueles que têm uma maior e uma melhor relação com o grupo, né? São os cooperativos, enquanto que os competitivos, embora eles devam existir, olha como a natureza faz essa sintonia fina, embora eles devam existir, eles têm que existir em menor quantidade, para não ameaçar os outros, tá? É uma das teorias que tem aí. Também, impacto da questão da evolução sobre a escolha do parceiro. Escolha do parceiro. Embora os condicionantes sociais, culturais, também contribuam, né, na escolha do parceiro, existe uma linha toda teórica aí dentro da biologia e da antropologia que diz que a escolha do parceiro se dá a partir daquilo que está sendo chamado agora de taxa de investimento paterno. A mulher escolhe o parceiro dela a partir de indicadores que estão embutidos no processo evolutivo da espécie, de tal maneira que ela vai escolher como parceiro aquele que ela acha que vai ser um bom pai, que reúne condições de ser um bom pai sob o ponto de vista biológico. Então, um cara que seja, sei lá, mais forte, mais resiliente a determinadas doenças, não é? Um cara que tenha condições de dar origem e ajudar a criar e manter a prole. Tá? Então, a escolha do parceiro também é meio que determinada biologicamente. Né? A escolha do parceiro tem a ver com essa taxa de investimento paterno. Né? É uma escolha irracional, tá? É uma escolha irracional, mas que conta com ingredientes racionais também. Né? Claro, tá? Você não vai racionalmente deixar de casar com alguém, namorar com alguém, porque ele não quer ter filhos, né? Para chegar nessa conversa demora muito. Bom, depois, uma outra consequência é saber se nós somos determinados pelo nosso DNA, pela natureza e pelas leis da física, então não adianta lutar, não adianta lutar. Ou se nós temos livre-arbítrio, se nós temos realmente liberdade. Ó, a escola determinista de filosofia diz o seguinte: o universo, obviamente, tem leis universais. Não adianta brigar, tá? Assim, é a natureza que determina o comportamento humano. Logo, é possível, segundo os deterministas, que exista uma tendência de certas pessoas a cometer crimes, por exemplo, e não serem culpadas por esses crimes. Elas têm o gene da maldade, que elas receberam dos seus antepassados e que vão passar para os seus contemporâneos. Talvez a solução para essas pessoas, né, que têm, se elas, segundo os deterministas, né, seria eliminar esse gene da maldade matando essa pessoa, eliminando, proibindo essa pessoa de deixar filhos, tá? É evidente que isso aqui é bobagem, né? Assim, eu não sei, na minha opinião, aí é opinião, tá vendo? Ó, é doxa, né? Não é aletheia, na é verdade. Na minha opinião, isso aqui não existe. Isso aqui é só uma desculpa para discriminar, tá? Então você pode usar, por exemplo, essa ideia de que existem grupos com determinadas características genéticas que não devem existir. Filho de bandido também vai ser bandido, né? Filho de ladrão vai ser ladrão. O que não é verdade. Não sei se vocês sabem, mas boa parte da população da Austrália, um dos países mais pacíficos do mundo, até onde se sabe, é descendente direta de presidiários ingleses, né, que iam cumprir sua pena lá na ilha, era uma ilha prisão, e acabavam ficando por lá. Né? Então, a maior parte dos habitantes da Austrália tem DNA de bandido. Se houvesse esse gene da maldade, seria um país que viveria numa guerra, uma coisa Mad Max, assim, e não é o que acontece, né? Tá? Por outro lado, se você olhar pelo lado do criminoso, né, ele pode dizer, olha,
eu tenho o gene da maldade, eu não posso me controlar, a culpa não é minha. Eu sou uma vítima da natureza. Então eu não posso ser julgado. Eu não posso agir de outra forma, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Então, os deterministas, sob o ponto de vista biológico, vão ter argumentos favoráveis e contrários aí, né, à sua atuação. A neurociência, a ciência do cérebro, né, consegue, inclusive, através da ativação de determinados pontos do cérebro, levar a pessoa a determinados comportamentos, mexer a mão. Tem um cara que estuda até os sonhos a partir das áreas do cérebro que se iluminam. Ele consegue induzir os sonhos das pessoas. Né? Um neurocientista, ele mapeou o cérebro de pessoas quando elas estão dormindo. Ele punha as pessoas para dormir lá, com eletrodos na cabeça, e aí ele perguntava para a pessoa, ia mapeando, né? Ah, acendeu tal parte, acendeu tal lado, tal. Aí depois ele perguntava para a pessoa, com o que você sonhou? Ah, eu sonhei com gato, com casa, com o casamento da Annelisa, enfim. Né? E aí ele ia anotando isso. Então, quando acendeu o rosa, ele sonhou com gato. Quando acendeu aquele pedaço ali, ele sonhou com terremoto. Depois, ele começava a fazer o seguinte: ele punha a pessoa para dormir de novo, outra pessoa para dormir, e dava choquezinhos elétricos, vamos falar assim, né? Naquela área do cérebro. E o cara ia sonhar com um gato, com casa, com terremoto, né? Ele consegue induzir o sonho, tá? Então, o cérebro pode ser convencido e pode se convencer de que nós vivemos, inclusive, em liberdade, né? O cérebro cria contextos, cria cenários para que você se convença de que aquela pessoa que você escolheu para namorar não tem nada a ver com a taxa de investimento paterno. Você se apaixonou por ela porque ela é legal, porque ela discute politicamente, porque ela gosta de música popular brasileira, sei lá. O cérebro cria contextos para parecer que a decisão biológica não é a mais importante, tá? Então, o cérebro meio que engana a consciência, né? É um negócio meio... Então, isso tudo está sendo estudado agora. Imagine se você puder estimular uma parte do cérebro dizendo: compre McDonald's, compre lanche, compre, beba Coca-Cola, né? Ou faça tal coisa, vai ali, mata aquela pessoa, lute pelo país até morrer, né? Seja um psicopata, enfim. Tá? Então você tem neuromarketing, tá? Tem um grande campo aqui da neurociência que está se desenvolvendo ainda, né? Tá bom? Então, quanta coisa aí que tem pela frente, né? Olha aí, ó. O que nos leva a pensar na ética, imediatamente. O biopoder. Você estabelecer um poder tão sutil que vai direto na consciência da pessoa. Você controla a pessoa a partir desses elementos que você vai manipulando. Por exemplo, você pode fazer a manipulação do DNA. Você pode criar duas classes de cidadãos, né? Os cidadãos que tiveram seu DNA manipulado, e aí eles não têm, por exemplo, certas doenças, eles aprendem mais rápido, eles têm determinadas capacidades físicas que as outras pessoas não têm, né? E aí, é claro, elas vão ter os melhores empregos, vão ter os melhores salários, vão se sair melhor na escola, né? Então é preciso pensar nisso. Será que é certo, né, através da ciência, fazer com que algumas pessoas sejam mais aptas do que as outras? Tá? Será que isso é eticamente válido? E se fosse eu? Se eu tivesse bala, se eu tivesse dinheiro e existisse já essa possibilidade científica de eu ter um filho e esse filho eu manipular os genes que irão produzi-lo de tal forma que eu saiba que ele não vai ter câncer, que ele não vai ter problemas cardíacos, que ele não vai ter hipertensão, que ele vai aprender bem na escola, que ele vai ser um bom atleta, por exemplo. Eu, como pai, não ia querer fazer isso, né?
Então, há uma discussão enorme aí sobre a questão da bioética e o biopoder. Tá? Michel Foucault, aquele filósofo dos anos 60, que a gente já estudou, falava sobre relações de poder, né? Já nos alertava sobre isso, né? A questão do biopoder, o poder sobre o corpo humano, feito na família, feito na escola e agora se ampliando também pela medicina. Quem me garante que no futuro o Estado não vai determinar quais etnias devem nascer ou não? Quem pode casar com quem? A famosa eugenia que os espartanos faziam, que os nazistas faziam, né? São formas de controle social, tá? O Estado ou uma autoridade superior, não necessariamente o Estado, talvez uma super transnacional, né? Vai determinar quem casa com quem pode ir à Lua, por conta dessas mudanças aí. É uma classe de cidadãos superior e uma classe inferior. Meninos, eu gostaria profundamente que vocês assistissem este filme. Acho que está bem clara a mensagem, né? O nome do filme é Gattaca. Gattaca. Você não fala, mas que porcaria de nome é esse? Gattaca, na verdade, é aquela série de GATT, lá dos genes, lá, né, do nosso código, tá? Do nosso DNA. Né? Nesse filme aqui, tem já a ideia de uma sociedade distópica, num futuro distópico, né? Ideia de que alguns cidadãos tiveram o seu DNA manipulado, né? E aí você deu origem a dois tipos de pessoas: as pessoas que têm esse DNA melhorado, e que podem acessar os bons cargos públicos e tal, e as pessoas que não têm, né, essas capacidades todas. A partir daí vai se desenvolver uma trama e tal, porque tem um cara que tem um ótimo DNA, vamos dizer assim, mas sofreu um acidente, então ele fica paraplégico e aí ele empresta o sangue dele, cabelo, essas coisas, para que outra pessoa possa a falsificar o DNA, digamos assim, fingindo que tem esse DNA superior e acessar a parte superior da sociedade. É um belo filme que propõe uma discussão sobre todas essas questões da bioética, do biopoder, né, e do determinismo. Então, se vocês puderem assistir, Gattaca vale muito a pena. É com a Uma Thurman, com um outro inglês lá que agora esqueci o nome, tá? Muito legal. Bem, esse aqui então essa é a teoria da aula número 1 de filosofia. Sobre essa aula, alguma dúvida, pessoal? Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Tranquilo? Dá uma série de reflexões, né? Se a gente parar para pensar, dá uma série de reflexões. Agora, nesse nosso primeiro encontro, tem também a aulinha de sociologia, que eu queria trabalhar com vocês, tá? Então, vou abrir aqui sociologia. Deixa eu ver se eu acho aqui a nossa aula de sociologia. Aqui, ó. Sociologia. Sociologia é a aula 1 e 2, daquele caderninho que eu mostrei para vocês, né? Página 6, tá? Aulas 1 e 2. Então, na aula da segunda-feira que vem, nós vamos corrigir os exercícios de filosofia e sociologia. Você já tem uma primeira lição, né, que será, então, acessar lá os cadernos digitais, tá? E fazer os exercícios. O resumo ainda não, né? Mas fazer os exercícios a partir dos cadernos digitais que estão no ambiente plural, tá? Da aula 1 e 2 de Sociologia e da aula 1 de Filosofia. Vamos lá. Então, Marx e a ideologia. Para começar, o nosso conceito de ideologia já é um conceito difícil de ser assim domado, né? Porque há o que nós chamamos de dificuldade epistemológica. Em filosofia tem esse termo, ó, episteme, né? Que é o conhecimento, a definição exata de alguma coisa.
A primeira dificuldade epistemológica que nós encontramos é porque o conceito de ideologia ele tem visões filosóficas positivas e negativas, pejorativas e otimistas, digamos assim, a respeito dele. Tá? O criador do conceito, que é um filósofo francês do século XVIII, disse que a ideologia é o fundamento racional, a crítica das tradições. Aqui, ó. Então, tem lá uma tradição, tem lá alguma coisa que está acontecendo. Eu quero criticá-la, mas eu quero criticá-la racionalmente. Eu quero usar argumentação para falar mal de alguma coisa. Aí, então, eu uso a ideologia. Tá? Essa é a origem do termo. A possibilidade de forma fundamentada, criticar uma tradição. Napoleão, quando se referia a ideólogos, ele se referia a pessoas que estavam longe da realidade, que analisavam as coisas idealmente e não como de fato aconteciam. Durkheim também criticou, né, as pessoas aí da ideologia, né, criticou a ideologia, tá? Dizendo que a ideologia não era ciência, eram apenas conceitos grosseiros e não científicos. Bom, quer dizer, não havia fundamento científico nas críticas feitas ideologicamente. Bem, hoje, nós chamamos ideologia de conjunto cultural que mantém ou que questiona a situação. Então, eu tenho um conjunto de elementos que vai falar, não, o que está acontecendo agora é o certo. Ou eu tenho um outro conjunto de elementos que diz, não, o que está acontecendo agora está errado. O certo é isso aqui. E tenta colocar-se por cima daquilo que está acontecendo. Tá? Então, ideologia, crenças, valores, atitudes que legitimam ou que questionam o que está acontecendo nesse momento. Aquilo que a gente chama de status quo, né? A situação tal qual ela se encontra. Então, a ideologia hoje tem esse sentido. Para Karl Marx, no livro A Ideologia Alemã, uh, aquele, nesse livro, excelente livro, né? A Ideologia Alemã, Karl Marx, ele analisa a ideologia alemã da época dele. Tá? Então, como se organizava ideologicamente a sociedade alemã na segunda metade do século XIX. E aí ele vai nos dizer o seguinte: os sujeitos sociais, quer dizer, as pessoas analisam as relações delas a partir dos interesses delas. Elas não veem o todo. Elas pegam os valores delas, os valores de classe, etc., e transferem esses valores como os corretos para toda a sociedade. Tá? Isso faz com que elas não queiram mudar a sua posição no sistema de produção. Elas ficam condenadas a, digamos assim, assumir o papel que a ideologia dominante transmite para elas. Elas são incapazes de ultrapassar a ideologia da classe em que elas foram criadas. Então, se a gente vive numa sociedade burguesa, por exemplo, como é a sociedade capitalista, em que a burguesia é a dona dos meios de produção, nós assumimos valores, crenças e atitudes da burguesia. Nós valorizamos o individualismo, a concorrência, a meritocracia, enfim, né, o valor do, perdão, o valor do dinheiro para a aquisição de bens de consumo, a diferença de classes. Nós achamos que isso é mais ou menos natural, normal, que não vale a pena lutar por uma outra forma de vida, por um outro sistema, tá? É aquilo que Marx chama de falsa consciência. Por quê? Porque ela acredita que nada pode mudar. Você conscientemente diz para você mesmo e para quem está em volta: para que ficar lutando? É melhor se adequar. Para que ficar arrumando encrenca? Não vai adiantar nada. Foi sempre assim, vai ser sempre assim. Né?
Não adianta você querer mudar porque as coisas serão sempre do mesmo jeito. Então é uma falsa consciência, porque as coisas podem mudar, segundo Marx, e as coisas mudam constantemente. Então a ideologia acaba sendo usada para manter as coisas como elas estão. Tudo isso aí aparece no livro A Ideologia Alemã, né? Que tem inclusive aqui, ó, a crítica à economia política, tá? E também as teses contra Feuerbach, que era um cara que falava sobre a alienação na religião, tá bom? Então, quem se deparar com esse livro por aí, A Ideologia Alemã, vale muito a pena, tá? Então, essa era a visão do Marx. Um seguidor de Marx, um filósofo alemão chamado Karl Mannheim, também segue nessa mesma linha. Ele acha que a ideologia é apenas uma forma de controle social. Então, as classes dominantes, para evitar a desestabilização, impõem a sua ideologia às classes subalternas, tá? Impõe sua ideologia às classes subalternas, né? Indicando para essas classes que não adianta lutar, inclusive naturalizando a ideologia, dizendo, ó, as coisas na natureza são assim. As coisas são naturalmente dessa forma. Não adianta querer fazer nenhuma modificação. Para Karl Mannheim, a, digamos assim, a oposição à ideologia é a utopia, é o sonho, né? É a tentativa de encontrar uma nova ordem, que talvez passe a ser ideologia e aí passe a ser desafiada por uma nova utopia. É a famosa relação dialética, né? Entre tese e antítese. Então, a antítese da ideologia é a utopia, tá? E essa tensão entre ideologia e utopia acabam gerando novas sínteses sociais, tá? Finalmente, né, nós vamos ver Lenin, grande líder russo, né? O, o cara que foi o pai da União Soviética no sentido da Revolução de 1917, ele achava que dentro de uma ideologia proletária, revolucionária, era possível encontrar, então, os argumentos, as armas, para trazer as classes subalternas, as classes trabalhadoras, operários, camponeses e estratos progressistas da classe média para dentro da revolução, para dentro do barco revolucionário. Então, ele enxergava a ideologia como uma ferramenta na luta pelo poder dentro de países que estavam querendo se tornar socialistas, revolucionários, tá? Então você usa a ideologia para trazer pessoas para o seu campo. Então ele tem uma visão positiva do termo ideologia. Certinho? Isso aqui é do modelo. Muito bem. Então, nós temos aí, deixa eu tirar já isso aqui. Pronto. É, que saco. Nós temos, então, essas linhas, né? A linha pejorativa que vai até o Mannheim, né? Inclusive passando pelo Marx, só que o próprio Mannheim já falando numa tensão, e depois o Lenin com uma visão claramente positiva do termo ideologia. Tá? Dúvidas, pessoal? Um problema? Tranquilo? Alguém quer se colocar? Alguém tem dúvida ainda sobre o material? Ah, como fazer o exercício, né? Aqueles que forem fazer os exercícios dessa aula 1 e 2 também de Sociologia e da aula 1 de Filosofia, coloquem só a resposta no caderno e mandem para mim, tá? Por foto. Não precisa copiar as questões, evidentemente. Então, coloca lá alternativa A, alternativa B. Precisa, Guilherme. Então, exercício da aula 1 de Filosofia e exercícios da aula 1 e 2 de Sociologia. Coloca só a resposta no caderno. Não faz o resumo ainda. Vamos ver como é que vai ficar essa questão do livro, se vai chegar ou se não vai chegar. Tá? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, daqui a pouco nós nos encontramos às 10 e não sei quanto aí,
nós nos encontramos para a aula de geografia. Né? Hoje nós vamos ter duas aulas de geografia, né? Vamos ter uma aula de geografia do Brasil, sobre as formações florestais brasileiras, e também uma aula sobre geografia geral, os novos países industrializados. Para quê? Para acabar com o caderno 5 de geografia. Aí amanhã, terça, nós temos aula sobre imperialismo, acabamos com história geral do caderno 5, e a partir de quarta-feira, vou corrigir os exercícios na quarta-feira, e aí na segunda que vem a gente já começa o caderno 6. Tá bom? Vocês receberam o caderno 6? Receberam o caderno 6, pessoal? Sim? Ah, então, beleza. Então nós vamos acabar o caderno 5 essa semana, e na segunda que vem o caderno 6. Então tá bom. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Namastê. Fique com Deus. Façam os exercícios aí enquanto isso. Eu estou à disposição no WhatsApp se alguém tiver dúvidas.